vamos dar início. Quero agradecer muito a presença dos membros da banca, tá, e por ter aceitado participar. Agradeço também o Antônio. Vamos dar início, então, à apresentação. Primeiro, o Antônio tem o tempo para fazer a apresentação, em seguida, passamos para a parte de arguição, onde eu já gostaria, de antemão, estabelecer a ordem, né, da arguição. Gostaria, depois da apresentação, de passar a palavra para o Éder, depois para o Oswaldo. A gente faz uma pequena pausa, uns 10 minutos, aí depois passamos a palavra para o professor Pacora, depois para o professor Lucas, e depois para mim, e aí a gente faz a deliberação a seguir. Então, fique à vontade, Antônio, para fazer a sua apresentação. Obrigado, professor Edson. Pessoal da banca remoto, vocês me ouvem bem? Eu liguei de novo o fone aqui. Sim, está ótimo. Está ótimo, agora está ótimo. Beleza, ok. Beleza. Muito obrigado a todos. Então, boa tarde, eu sou o Antônio. Queria agradecer aos membros da banca, em especial o professor Lucas, por aceitar essa bucha em cima da hora. E eu vou dar início aqui. Bom, eu estou aqui hoje para apresentar a minha defesa de doutorado, cujo trabalho é intitulado Formulações Numéricas Baseadas no Método de Elementos de Contorno Isogeométrico para Análise Mecânica de Sólidos Não Homogêneos Reforçados Tridimensionais. E isso rapidamente, para introduzir o tema, eu gostaria de falar um pouco do contexto no qual essa pesquisa se insere. A gente se insere num contexto aqui na engenharia de estruturas que o nosso principal objetivo é fazer a representação de estruturas e materiais que são aplicadas em projetos de engenharia, e aí dando ênfase mais nos projetos de ponta. Nesse cenário, a gente consegue ver, recentemente, o aumento do uso de novos materiais, de sistemas estruturais complexos, e o aumento da complexidade dos carregamentos de geometria, o que, consequentemente, gera um aumento da complexidade dos problemas de engenharia que a gente tem que tratar. Aqui, com alguns exemplos de fratura ilustrados por aqui. Dessa forma, então, isso faz com que a gente tenha novos desafios na área, muito ligado às limitações que a gente tem de respostas analíticas e de abordagens experimentais. Isso faz com que tenha uma alta demanda da proposição de abordagens numéricas que sejam robustas e eficientes para conseguir lidar com esses problemas complexos. Assim, eu já sigo, então, para os objetivos do trabalho. Aqui, eu enumerei os objetivos de forma que eles tenham um match do número com o capítulo da tese, para que fique mais fácil a compreensão dos professores da banca. Basicamente, no capítulo 2, a gente vai falar do método de elementos de contorno isogeométrico, onde a gente vai desenvolver a implementação do IGABEM tridimensional para sólidos não homogêneos, com a presença de fissuras. No capítulo 3, a gente vai falar do acoplamento das fibras com o MEC 1D. No capítulo 4, a gente vai falar de formulações não lineares das fibras, que representam elastoplasticidade e escorregamento. No capítulo 5, a gente vai falar de formulações dependentes do tempo, que representam a viscoelasticidade. No capítulo 6, a gente vai falar de fissura coesiva, e no capítulo 7, a gente vai falar de adaptatividade. Iniciando já da rocha de conhecimento desse trabalho, que é o método dos elementos de contorno. Basicamente, no método dos elementos de contorno, a gente representa o comportamento mecânico de um corpo com base nas equações integrais escritas sobre o contorno. A gente tem a primeira equação, que é a equação integral em deslocamentos. Ela vai relacionar, então, deslocamentos e tractions no contorno por meio das integrações das soluções fundamentais U asterisco e T asterisco. Aqui um detalhe importante, que durante essa integração sobre o contorno, essas soluções elas chegam a ficar singulares, sendo que a U asterisco vai ter uma ordem de singularidade de R e a T vai ter uma ordem de singularidade de R quadrado. Além dessa equação, nós também fazemos uso da equação in tractions, que é obtida de forma a derivar a equação de cima em relação ao coordenado do ponto fonte. Assim, a gente obtém uma equação alternativa, que ela também vai relacionar aqui tractions e displacements no contorno, porém utilizando soluções fundamentais diferentes, que seria o S asterisco e o D asterisco. Essas soluções elas vão vir a ter uma ordem de singularidade ainda maior do que as soluções U e T. Assim, de uma forma bastante resumida de qual que é a estratégia para lidar com essa singularidade, a gente tem uma transformação para coordenadas polares e a gente aplica as técnicas de valor principal de Cauchy e de parte finda de Hadamard, dependendo da ordem de singularidade, para que a gente possa extrair qual que é o valor não singular dessas integrações. E toda essa técnica de explicação de singularidade pode ser encontrada aqui nas referências do Giugiani, do trabalho do Peng ou ainda do trabalho do Cordeiro. Assim, dessa forma, a gente consegue, então, escrever uma equação algébrica que vai traduzir uma representação entre displacement e tractions no contorno. Para a gente escrever essa equação algébrica e realizar essas integrações, a gente tem que, então, discretizar o contorno. A primeira alternativa aqui para discretizar o contorno é a abordagem mais clássica, lagrangiana, onde a gente discretiza o contorno em elementos de característica polinomial, sendo aqui um elemento escrito na coordenada adimensional de -1 a 1, a sua função de forma vai ter essa característica polinomial.
Com essa função de forma, então, a gente consegue escrever as funções de aproximação. Essas funções de aproximação, elas vão poder aproximar a geometria do elemento em função dos seus pontos. Aqui vale citar uma abordagem interessante que nós abrimos mão da abordagem de elementos descontínuos para poder representar descontinuidade física ou descontinuidade geométrica, onde a gente pega os pontos de colocação do elemento e a gente traz para dentro do elemento para que a gente não tenha nenhum ponto na borda. Isso em cada borda que nós temos uma descontinuidade, ou seja, pode ser um elemento totalmente descontínuo ou um descontínuo de aresta. Assim, então, a gente pode abrir mão dessas funções de aproximação para aproximar tanto geometria, quanto deslocamento, quanto tractions. E quando a gente vai realizar a integração sobre esses elementos, devido a essa transformação de coordenada do espaço real para esse espaço adimensional de -1 a 1, nós temos aqui um jacobiano que precisa ser resolvido, integrado à integração. Uma abordagem alternativa que a gente trabalhando alternativamente aqui, que é o ponto forte desse trabalho, seria a abordagem geométrica. Nessa abordagem, ao invés de utilizar elementos polinomiais, nós utilizamos as funções NURBS para representar tanto campos quanto geometria no contorno. A função NURB, ela, em vez de ter a função de forma polinomial, ela vai ter a função de forma racional, sendo que essa aqui seria a expressão para uma função univariada, ou seja, para uma curva NURB. Aqui vale a pena observar que nós temos ainda uma parametrização a mais, que nós não temos no lagrangiano, que seria a parametrização do espaço de Knotts, onde nós temos aqui um vetor de Knotts, que ele vai definir cada um dos knot spans, que tem uma subparametrização interna a NURBS. Assim, utilizando essas funções aqui da NURBS univariada, nós conseguimos determinar, então, quais são as funções da NURB bivariada, que basicamente é obtida com um produto tensorial entre duas curvas NURBS. Com essa função de aproximação, então, nós podemos escrever qual que é a expressão que aproxima a geometria de uma curva NURB. E aqui tem um ponto muito importante, já que nas curvas NURBS nós temos os pontos de controle que parametrizam essa curva, que são basicamente as bolinhas aqui do desenho. E como a gente pode ver, eles não estão necessariamente sobre o contorno, por isso eles são chamados de pontos de controle, eles podem estar para fora da geometria. Assim, então, nós utilizamos essa mesma função para aproximar, além de geometria, deslocamentos e tractions, e nós temos uma parametrização, além da parametrização do espaço de Knot, para poder fazer a integração, onde nós parametrizamos para o espaço gaussiano, novamente aqui de -1 a 1. Isso quer dizer que, na integração do isogeométrico, nós temos uma parametrização a mais, a gente tem a parametrização do espaço de Knot e a parametrização do espaço gaussiano. Isso faz com que a gente tenha um jacobiano adicional que deve ser levado em conta nas expressões de integração. Aqui também abrimos mão da estratégia de NURBS descontínuas, que foi proposta aqui por Cordeiro em 2018. Similar aos elementos descontínuos polinomiais, quando a gente tem uma descontinuidade geométrica ou de carregamento na extremidade da NURB, a gente faz com que os últimos pontos de colocação não estejam sobre as arestas, mas estejam um pouco para dentro, trazendo os pontos para dentro. E aqui, como eu falei, que nós temos os pontos de controle que parametrizam a NURB, porém eles não estão posicionados exatamente sobre o contorno, nós temos a estratégia de abscissa de Greville, para encontrar pontos de colocação referentes àqueles pontos de controle que estejam realmente sobre o contorno. Dessa forma, a gente pode escrever aquelas equações de contorno para os pontos de colocação e não para os pontos de controle da NURBS. Tendo, então, definida qual que é a estratégia de formulação do elemento de contorno, nós vamos abrir mão da estratégia de sub-regiões para poder representar aqui domínios não homogêneos. Nessa estratégia, a gente basicamente separa cada uma das sub-regiões que tem um comportamento mecânico diferente e a gente subdiscretiza ela, criando malhas de interface que têm elementos sobrepostos, ou os elementos referentes ao domínio 1 e os elementos referentes ao domínio 2. Assim, a gente quebra aquela equação algébrica, escrevendo uma parte da equação para cada um dos domínios K, onde nós temos termos referentes à interface e termos referentes ao contorno externo. Para os termos referentes à interface, a gente pode escrever, então, compatibilidade de deslocamento e equilíbrio de forças, e assim nós podemos sim, encontrar uma equação algébrica final que vai resolver o problema não linear, resolver o problema não homogêneo, de forma que ela seja uma solução única. E a gente pode voltar a reescrever essa equação na forma algébrica mais simples, que vai facilitar a nossa vida na hora de acoplar essa formulação com outras formulações mais complexas. Seguindo, então, o próximo desenvolvimento aqui dos elementos de contorno é a modelagem de fissuras. Para isso, a gente abre mão do modelo dual. No modelo dual, a gente vai discretizar a fissura entre suas duas faces aqui, que eu chamei de face positiva e negativa. Elas são duas faces sobrepostas, semelhante ao que a gente tem na interface, porém aqui a gente não precisa subdescrever toda a sub-região aqui, a gente pode colocar a malha só sobre a fissura.
E o que a gente faz? Para a face superior, por exemplo, para a face positiva, a gente vai escrever as equações desses pontos-fonte como uma equação de deslocamentos. Para a face negativa, a gente vai escrever a equação como uma equação de traction. Ou seja, nós temos duas equações diferentes, sendo que nós podemos aplicar novamente a compatibilidade dos nós aqui, e a gente vai resultar num sistema algébrico que ele não vai ser linearmente dependente, já que nós temos pontos sobrepostos, porém, nós não temos a mesma equação para cada um dos dois pontos, nós temos equações diferentes, o que vai possibilitar que a gente resolva o sistema numa forma algébrica de novo, que pode ser compatibilizada nessa equaçãozinha. A última parte da mais elementos de contorno que a gente tem que passar aqui nessa parte inicial seria a modelagem das fibras. Para modelar as fibras, a gente abre mão da abordagem unidimensional do método de elementos de contorno. Ou seja, imaginamos que a fibra ela vai ser uma linha no espaço, que ela é definida por N pontos, e ela tem uma carga distribuída aplicada sobre ela. A gente vai escrever, então, a equação integral para deslocamentos sobre essa linha aqui, sobre esse elemento unidimensional, onde nós vamos ter aqui um termo que é referente à carga distribuída, que entra basicamente como uma força de corpo na equação de contorno. Aqui nós temos soluções fundamentais U asterisco e N asterisco que são não singulares, ou seja, a gente não precisa se preocupar em subtrair singularidade, o que faz bastante sentido, já que num corpo unidimensional, o contorno é composto basicamente de dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Isso quer dizer que essa equação de displacement, ela considera a contribuição do ponto inicial, do ponto final e da carga distribuída. Assim a gente consegue abrir esse sistema e então escrever ele de uma forma algébrica global. Lembrando aqui que a gente tem que ter o cuidado de fazer o rotacionamento desse sistema, já que o MEC 1D ele é escrito na forma local, só que na hora de compatibilizar com o domínio, a gente precisa escrever ele no sistema de coordenadas global. Beleza. E tendo toda essa base de elementos de contorno, então, definida, a gente pode ir para o segundo capítulo, que é o capítulo do acoplamento entre domínio e reforços. Basicamente, como que a gente escreve esse acoplamento elástico? A gente imagina aqui que os elementos de reforço estão totalmente imersos no domínio e a gente separa as duas subestruturas, o reforço e o domínio, fazendo com que apareça por ação e reação a força de aderência atuando sobre eles. A gente vai escrever, então, três equações. Uma equação que representa o reforço, ou a fibra, uma equação que representa o deslocamento do contorno externo do domínio, e uma equação que representa o deslocamento de pontos internos, utilizando a formulação do MEC 3D. Quando a gente utiliza essas três equações e aplica compatibilidade de equilíbrio, compatibilidade de deslocamentos e equilíbrio de forças, a gente pode chegar, então, no sistema algébrico final, que vai resolver esse problema, tendo como incógnitas aqui os campos desconhecidos no contorno, deslocamentos e tractions sobre as fibras. Aqui tem um ponto interessante, que a força de aderência ela vai entrar nas equações do contorno como uma força de campo. Porém, existe aqui uma compatibilidade extra que a gente tem que tratar, já que quando tratamos de domínios tridimensionais, as soluções fundamentais elas são 2D. Então, não é compatível que eu tenha uma carga aplicada sobre uma linha e avalie aquela solução fundamental sobre a linha. Eu preciso avaliar aquela solução sobre uma área. Então, o que eu faço para resolver essa compatibilidade? Eu faço uma hipótese de que as minhas fibras ela têm uma seção circular constante, na qual eu consigo encontrar o raio com base na área da fibra. Então, eu posso parametrizar essa minha integração de forma que a força de aderência ela vai estar distribuída aqui sobre a casca cilíndrica e não sobre a linha central. Assim, eu consigo, então, escrever o meu termo de domínio fazendo uma integração em dois eixos, sendo um eixo o axial e outro eixo o radial. Assim, eu tenho o eixo axial, o eixo angular, eu vou ter a parametrização tanto do jacobiano quanto de como encontrar o ponto campo em relação ao ponto fonte, que vai estar aqui no centro. E aqui tem uma coisa interessante, que essa solução, ela nunca vai chegar a ser singular, já que o ponto fonte ele vai estar sempre no centro da minha casca cilíndrica, e o ponto campo ele vai estar sempre na casca cilíndrica. Isso quer dizer que o R ele vai chegar no mínimo a ser igual ao raio da fibra, e nunca menor do que isso. Beleza. Uma grande limitação dessa abordagem de conexão entre fibra e domínio, e fibra e de domínio tridimensional, é que a fibra tem que estar inserida totalmente dentro de um domínio, ela não pode cruzar uma interface de sub-regiões diferentes. E aí, para poder passar por essa limitação, a gente cria aqui, então, a estratégia do Connection Element. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a nossa fibra tenha um ponto, um nó, sempre posicionado aqui sobre a interface, exatamente em cima da interface, de forma que ele seja um nó duplicado. E na duplicação desse nó, a gente vai deslocar cada um dos dois nós duplicados para dentro de cada um dos seus elementos respectivos, criando um pequeno gap aqui no meio. Sobre esse gap, eu vou criar, então, o Connection Element.
O connection element ele é um elemento que ele vai existir apenas para a equação de fibra, para fazer a transmissão de esforço do elemento J-1 para o elemento J. Para as equações de domínio, é como se ele não existisse, já que eu não consigo fazer uma integração que ele tem um domínio indefinido. Dessa forma, eu vou conseguir com que eu tenha aqui um esforço normal contínuo sobre essa fibra, e essa abordagem ela tem muitas vantagens. Como, por exemplo, a gente não precisa mudar em nada as equações tridimensionais, que são equações complexas, a gente não precisa fazer nenhum tipo de remalhamento, e todos os nós de fibras permanecem como pontos internos. Beleza. Para finalizar o terceiro capítulo aqui, eu gostaria de fazer um exemplo, onde é um exemplo onde eu tenho uma fissura, um corpo tridimensional com uma fissura de borda, e eu tenho quatro elementos de reforço nele, sendo que 2 elementos de reforço cruzam a interface da fissura. Lembrando que nessa interface, para fazer esse cruzamento, a gente vai aplicar a estratégia do connection element. Essas são as propriedades físicas desse problema. Essas são as malhas que eu considerei. Aqui nós temos 4 cenários diferentes. Nós temos um cenário onde as fibras têm uma modularidade nula, ou seja, a ausência de fibra. Para esse cenário eu uso a malha A. Para os cenários onde eu tenho uma fibra com 3 módulos de elasticidade diferentes, eu vou usar a malha B, sendo que ela é mais refinada na interface da fissura, já que a presença da fibra sobre essa interface vai fazer com que o comportamento mecânico ali seja bem complexo, e por isso eu refino aquela malha. Essa é a malha de fibras com 16 elementos quadráticos de Meitner D. E aqui, como referência desse problema, nós temos uma solução analítica, que ela é calculada para o caso E0, ou seja, para o caso sem fibras, e ainda para o caso de um problema bidimensional equivalente. Como resultados aqui, a gente pode ver aqui os resultados de CMLD, Crack Mouth Opening Displacement, onde nós percebemos aqui que o resultado do nosso modelo E0, ele é praticamente cravado com o analítico, que seria aqui uma validação da nossa formulação, e a gente consegue ver que quanto maior o módulo de elasticidade da fibra, menor vai ser a abertura dessa fissura, de acordo com o comportamento esperado para um problema desse tipo. Aqui na validação, vale citar que o erro máximo foi de 0,72%, e aqui nós podemos observar também qual que é o esforço axial sobre uma fibra que cruza aquela interface de fissura. Aqui nós vamos ter uma concentração de tensão extremamente grande naqueles elementos próximos da região de cruzamento, que é uma coisa esperada também, já que nesse nosso modelo inicial, totalmente elástico, a gente está basicamente forçando que a fibra fique elástica, sendo que ela está sobre uma região de descontinuidade. E nós podemos observar aqui também qual que é a deformada da estrutura para cada um dos 4 casos, e o que podemos observar de novo, que a fissura ela vai abrir menos conforme a fibra for mais rígida, e interessante de observar que a gente consegue ver que na face da fissura, a gente consegue ver a formação desses morrinhos, que seria uma região que a fibra está segurando mais ainda a abertura da fissura, novamente aqui de acordo com o resultado esperado, para um problema desse tipo. Beleza. Podemos seguir então para o próximo capítulo. Nesse capítulo a gente vai introduzir as formulações não lineares das fibras, começando pela formulação de escorregamento. O que é o escorregamento? O escorregamento acontece quando o deslocamento da fibra ele é maior do que o deslocamento do contorno, o deslocamento do domínio. Isso quer dizer que a fibra está praticamente sendo arrancada daquele domínio. E como que a gente representa isso? A gente cria uma variável adicional, o S de escorregamento, que nada mais é do que a diferença de deslocamento do domínio e da fibra. E essa incógnita ela vai ter que ser inserida na formulação do Meitner. Além disso, nós também abrimos mão de uma estratégia aqui para poder representar o pull-out dessa fibra, que acontece quando nós temos um ensaio que a gente tem um reforço que sai para fora do corpo e a gente puxa esse reforço de forma que ele seja arrancado do corpo. No nosso método até então, a gente não pode representar isso porque a gente não pode ter uma fibra que cruze um contorno externo e fique posicionada para fora da estrutura. Porém, para poder contornar essa limitação, a gente pode abrir mão de novo da estratégia do elemento de conexão, ou do connection element. Basicamente, eu vou posicionar um nó aqui sobre o contorno externo, analogamente ao que eu faria numa interface, só que ao invés de ter um elemento de cada lado, eu vou ter só um elemento à esquerda. Então, eu vou fazer com que o nó desse elemento adentre um pouco em relação à fibra e vou posicionar aqui um connection element, sendo que no nó posterior dele eu vou aplicar um deslocamento. Então, eu tenho que atualizar a equação da fibra com essas novas incógnitas, que seriam o deslocamento aplicado e o escorregamento, e assim eu atualizo o meu sistema algébrico. Aqui, vale observar que o nosso sistema algébrico, ele obviamente vai ficar não linear, que eu vou ter mais incógnitas do que equações. E como que a gente vai resolver esse problema não linear? É basicamente com uma técnica de Newton-Raphson, onde o que vai governar o comportamento do escorregamento vai ser uma lei de aderência, que é bastante similar à lei coesiva que a gente tem para a fratura coesiva, pois ela vai relacionar qual que é a força distribuída na fibra com o seu escorregamento. Basicamente, quanto maior a força, mais ela escorrega, só que ele seguindo essa lei multilinear aqui. E aqui eu descrevo como que eu resolvo o problema não linear aplicando o nosso Newton-Raphson modificado.
Basicamente, o que a gente faz é uma fase de tentativa elástica, onde a gente vai supor que os escorregamentos são zeros, e a gente vai aplicar um passo de carga. Com esse passo de carga aplicado, a gente vai identificar quais são as forças desbalanceadas por meio de avaliar a força na lei coesiva. Então, essas forças desbalanceadas elas têm que ser reaplicadas no sistema. Elas vão ser reaplicadas no sistema na fase de correção. Basicamente, eu vou reaplicar as forças no sistema, tirando o carregamento externo aqui, e eu vou encontrar qual que é o escorregamento causado por essas forças desbalanceadas. Encontrando o escorregamento, então, eu posso voltar para a fase de forças desbalanceadas, porque o escorregamento extra vai causar com que a lei coesiva tenha um ponto diferente, então eu posso iterar esses dois passos. Uma confirmação importante aqui, na hora de iterar os passos, a gente não atualiza nenhuma matriz do contorno. Isso caracteriza aqui uma abordagem de operador constante, ou de Newton-Raphson modificado. E outro detalhe importante também, o movimento de corpo rígido aqui, ele é restringido por aquele deslocamento aplicado na ponta do elemento de conexão, no caso do pull-out. E a convergência aqui, ela é medida como módulo das forças sobre a força de aderência. O segundo modelo linear que a gente vai ter é da elastoplasticidade nas fibras. Na elastoplasticidade, a gente vai seguir o modelo bilinear isotrópico de Hardening, que é um modelo bastante conhecido já na literatura. Basicamente, como que a gente vai incorporar esse modelo ao nosso sistema? Novamente, nós vamos ter uma fase de tentativa elástica, onde nós vamos aplicar o carregamento em passo de carga, e nós vamos encontrar um incremento de tensão devido a esse carregamento. Com esse incremento de tensão, a gente vai calcular, então, qual que é o incremento de deformação plástica causado por esse incremento de tensão. Esse incremento de deformação plástica vai causar com a existência de forças desbalanceadas novamente, onde eu vou fazer a reaplicação dessas forças desbalanceadas lá no meu sistema algébrico na fase de correção. Novamente, quando eu corrigir isso, vai surgir um problema iterativo aqui, que eu vou iterar sem atualizar as matrizes novamente, com a abordagem do operador constante. A convergência aqui, ela vai ser medida como o módulo da força desbalanceada sobre a força externa aplicada. E um ponto interessante que, devido às duas abordagens serem de operador constante, eu consigo facilmente acoplar as duas formulações lineares dentro de um problema só e simular um problema onde as fibras tanto escorregam quanto plastificam. Aqui, nós temos o primeiro exemplo do capítulo 4 do não linear, onde eu vou mostrar como que se comportam os resultados dessa formulação. Nesse exemplo, a gente tem um cilindro não homogêneo, onde a gente tem várias fibras que reforçam esse corpo, e elas, inclusive, cruzam uma interface sobre regiões aqui, ou seja, eu tenho connection elementos aqui no meio. Essas são as propriedades do domínio, essas são as propriedades da fibra. Nesse exemplo, as fibras elas só têm plasticidade, elas não escorregam. E essas são as malhas que eu escolhi. Aqui eu fiz um teste de comparar as duas formulações, a lagrangiana e a isogeométrica. Essas duas malhas que eu obtive foi já observando a convergência na resposta elástica. Percebam aqui que a malha lagrangiana, a gente precisa de um número de pontos de colocação bem maior do que a malha isogeométrica, sendo que as duas elas estão com uma convergência equivalente. A malha de fibras aqui, ela é a mesma para esses dois modelos, sendo 28 elementos quadráticos de MEC1D. As respostas a gente pode observar primeiro aqui na fibra inferior, que é uma das fibras mais críticas. A gente consegue observar o esforço axial e a deformação plástica, onde a gente consegue ver aqui uma descontinuidade bem grande, tanto de esforço quanto de deformação, e a gente consegue ver uma convergência muito boa entre as respostas do PEN lagrangiano e do IGA-PEN, o isogeométrico. Além disso, a gente consegue ver também qual é o deslocamento aqui na fibra central, onde eu consigo ver deslocamentos X, Y e Z, e nós temos também, de novo, uma convergência bem boa de resultados. Mesmo para os deslocamentos em Z, que eles têm uma magnitude bem menor do que os outros. Seguindo, então, para o próximo exemplo, rapidamente, que é o famigerado exemplo de pull-out. No exemplo de pull-out, então, nós temos um espécime de concreto, que tem um reforço que ele sai para fora do concreto, e nós vamos puxar esse reforço do lado externo. Obviamente, essas são as propriedades mecânicas. Aqui nós temos escorregamento da fibra, então esses são os parâmetros da força de aderência. E aqui, para simular numericamente esse problema, a gente abre mão daquela estratégia de botar o connection element na ponta, e então aplicar um deslocamento aplicado aqui sobre o ponto P1. Aqui, de novo, eu tenho duas malhas lagrangiana e isogeométrica para comparar os resultados. Novamente, a malha lagrangiana com um número de pontos de colocação bem grande, né? A malha de fibras ela vai ser a mesma para os dois, ou seja, 100 elementos quadráticos de MEC1D. E aqui, os resultados que nós vamos utilizar como referência é de um ensaio experimental do trabalho aqui do Zulini, 2019, onde nós temos aqui a força aplicada no ponto P1 adimensionalizada. E o processo não linear, ele vai ser resolvido em 150 passos de carga,
com uma tolerância de convergência de 10⁻⁶ em força, ou seja, uma tolerância bem fechada. E aqui um ponto interessante, em todos os passos de carga, nós tivemos de 3 a 17 iterações para atingir convergência. Esses são os resultados aqui. Nesses resultados a gente consegue ver a comparação da resposta do IGA-BEM com a resposta do BEM lagrangiano e com a resposta experimental. A gente consegue ver uma convergência muito boa dos resultados, tanto na parte elástica, quanto no pico, quanto no pós-pico. E uma observação aqui, nós conseguimos essa resposta com uma acurácia muito boa, sendo que o IGA-BEM tem um número bem menor de graus de liberdade. Aqui nós podemos observar aqui como que acontece o escorregamento da fibra. Nós podemos ver que quando a gente está aplicando somente 2,5% do deslocamento aplicado, a fibra ela começa a escorregar na ponta, a gente consegue ver que o deslocamento da fibra começa a descolar do deslocamento do contorno, do deslocamento do domínio, e nós conseguimos ver que conforme a gente aplica um deslocamento maior, toda a fibra passa a se deslocar descolada do domínio. E aqui é um ponto interessante, que foi aquele primeiro detalhe que eu citei. Por que não acontece movimento de corpo rígido aqui? Por causa do deslocamento aplicado na ponta do connection element. É ele que restringe que essa fibra tenha um deslocamento de corpo rígido. E aqui nós podemos observar, então, também quais são os deslocamentos no contorno externo desse problema, com os resultados do IGA-BEM, com os resultados do BEM lagrangiano, uma convergência bem legal entre os dois. E o que a gente pode observar aqui de interessante? A gente pode observar realmente a fibra sendo extraída do domínio, aqui saindo para fora do domínio. Nós podemos observar que os deslocamentos do domínio eles são coerentes, e a gente consegue observar até com um efeito de Poisson legal, quando a gente olha os deslocamentos em si. Beleza. Seguindo para o próximo capítulo, então, nós vamos tratar aqui de problemas dependentes do tempo. Nesse cenário, a gente vai tratar de viscoelasticidade, com base nos chamados modelos geológicos. O que são os modelos geológicos? Eles servem para representar o comportamento viscoelástico com base nos elementos básicos. Nós temos o elemento mola, que vai representar o comportamento totalmente elástico, e o elemento amortecedor, que vai representar o comportamento totalmente viscoso. De forma a agrupar esses elementos, eu posso representar comportamentos diferentes, sendo que o agrupamento mais simples é colocando uma mola e um amortecedor em paralelo. Hoje a gente tem um modelo de Kelvin-Voigt. Um agrupamento um pouquinho mais complexo é você colocar uma mola em série com um agrupamento de Kelvin-Voigt aqui, o que dá origem, então, ao modelo de Boltzmann. Cada um desses modelos tem uma equação constitutiva que rege esse modelo. Então, como que eu faço para considerar esses comportamentos no IGA-BEM tridimensional? Eu basicamente tenho que introduzir aquela equação constitutiva dentro da formulação do IGA-BEM. Com isso, eu obtenho as seguintes equações. Quando eu utilizo o Kelvin-Voigt para domínios tridimensionais, eu tenho uma equação aqui para displacements, nós percebemos que ele depende aqui da derivada do deslocamento, e eu tenho uma equação aqui, por exemplo, para tractions em pontos internos. Além disso, como nós temos a derivada do deslocamento aqui, para resolver esse problema não linear, o que a gente faz aqui, basicamente, é uma discretização do tempo, utilizando o passo de tempo ΔT, e a discretização do contorno para observar as matrizes aqui de uma forma algébrica. Assim, nós temos essa equação algébrica para o contorno, essa equação para pontos internos, e nós podemos utilizar a mesma técnica também do MEC 1D, para que a gente possa representar fibras que têm comportamento viscoelástico. Essa fica sendo a equação dos deslocamentos da fibra, e essa fica sendo a forma algébrica, quando eu considero aqui os deslocamentos e o esforço interno. Da mesma forma que a gente fez para Kelvin-Voigt, a gente pode fazer para Boltzmann, de forma que a equação constitutiva do Boltzmann ela é um pouco mais complexa, e quando eu insiro ela dentro da formulação do IGA-BEM, ela resulta nessas equações mais complexas, sendo essa equação para deslocamentos, essa seria a sua forma algébrica equivalente, e essa seria a forma para encontrar tensões em pontos internos. Aqui alguns pontos interessantes, certo? A solução viscoelástica depende da discretização no tempo. Isso quer dizer que, obviamente, existe um processo de convergência que deveria ser analisado. Porém, vários trabalhos, como o do Mesquita, aqui em 2002, e do Oliveira, em 2017, já mostraram que esse processo de convergência é bastante suave, de forma que a resposta ela vai assintoticamente tender à resposta exata conforme eu uso passos de tempos menores. Ou seja, eu fico limitado apenas pelo meu poder de processamento aqui. Então, dessa forma, a gente não demonstra nenhuma convergência de ΔT nos exemplos, porém ela foi feita previamente para saber que o nosso ΔT ele é suficientemente pequeno. E interessante nomear também qual que é a diferença entre os modelos aqui. O Kelvin-Voigt ele vai ser um modelo que ele não vai ter resposta instantânea, ou seja, eu aplico a carga e a estrutura não vai ter nenhum deslocamento instantâneo, porém ela vai deslocar de forma assintótica até uma resposta final. E o Boltzmann também tem esse comportamento assintótico do Kelvin-Voigt, só que ele introduz uma resposta inicial. Beleza. O passo seguinte seria como acoplar, então, essas formulações viscoelásticas ao nosso problema reforçado. Ou seja, para isso eu vou ter que substituir aquelas 3 equações que regem o sistema algébrico do acoplamento. Eu vou ter uma equação aqui, por exemplo, se eu considero
um domínio de Kelvin e uma fibra elástica, eu vou ter essa equação para deslocamento de pontos no contorno, essa equação para deslocamento de pontos internos, e a equação da fibra, ela mantém inalterada, já que a fibra é elástica. E esse fica sendo o sistema algébrico que resolve o problema. Eu posso ter também um acoplamento onde a fibra também tem comportamento de Kelvin-Voigt. Aqui, então, eu substituo a equação da fibra, e esse fica sendo, então, o sistema que resolve esse acoplamento. E aqui, novamente, como a gente introduziu o comportamento viscoelástico, esse sistema ele vai ter que ser resolvido em passos de tempo de tamanho delta T. Eu também posso fazer essa mesma abordagem de forma análoga, só que para domínios de Boltzmann, onde vai substituir, então, quais são as equações do contorno, as equações de pontos internos, e vai resultar em sistemas um pouco mais complexos aqui para Boltzmann. E, por fim, a gente pode acoplar, então, a não linearidade da fibra em uma formulação viscoelástica. Ou seja, o que acontece quando eu tenho fibras com elastoplasticidade ocorrendo dentro de um domínio viscoelástico. Para isso, basicamente, o que eu tenho que resolver é que eu tenho que acoplar o problema não linear com o problema incremental do tempo. E a forma que a gente encontrou para resolver esse problema é basicamente entender que cada passo de tempo é como se fosse um passo de carregamento da fibra. Basicamente, então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter no nosso sistema, para cada passo de tempo, nós vamos, então, resolver o sistema e aplicar ele em um passo só de carga na fibra, e a gente vai fazer a convergência do processo elastoplástico para aquele passozinho de tempo. Quando a gente convergir esse processo elastoplástico, a gente vai ter, então, quais são as grandezas finais do problema, e a gente vai verificar se esse passo de tempo é o passo final. Se ele for o final, então é o fim da análise. Se ele não for o final, eu tenho que, então, ir para o passo de tempo seguinte e refazer esse processo de convergência. Aqui alguns detalhes de equação, já que quando eu vou fazer a reaplicação aqui no processo de convergência, a força desbalanceada ela é calculada de uma forma um pouquinho diferente, dependendo de qual for o modelo mecânico que eu estou utilizando. Nesse exemplo de formulação independente do tempo, eu apresento aqui apenas um exemplo. Ele é um exemplo de uma geometria bem simples, porém ele engloba todos os comportamentos não lineares que a gente apresentou até então. Basicamente aqui o que eu tenho um domínio com viscoelasticidade não homogêneo e fibras com plasticidade. Essas são as malhas, a malha que a gente considera tanto para o contorno quanto para a fibra. Nós temos aqui a propriedade mecânica, nós percebemos que o domínio 1 e o domínio 2 são ambos Kelvin-Voigt, e as fibras, elas são elastoplásticas, porém independentes do tempo, ou seja, elastoplásticas sem Kelvin-Voigt. E aqui a gente resolve a análise em 200 passos de tempo, de tamanho 2 dias cada um, e o carregamento aplicado é esse aqui. Como referência, aqui nós vamos utilizar o modelo do ANSYS, que é um modelo de elementos finitos puros, que tem esse número aqui de elementos sólidos quadráticos e elementos link, que seriam os elementos que representam a fibra. Da mesma forma, 200 passos de tempo de ΔT igual a 2 dias. A resposta aqui, nós podemos ver inicialmente a resposta final, ou seja, após 400 dias de análise, a gente pode comparar o esforço ao longo da fibra e o deslocamento e a deformação plástica ao longo dessa mesma fibra, comparando a resposta do IGABEN e do ANSYS. Aqui a gente pode ver uma conversa bem legal dos resultados. Alguns detalhes interessantes aqui, a resposta do ANSYS ela acaba sendo bem mais suavizada do que a resposta do IGABEN, já que aqui nós temos uma descontinuidade bem grande sobre essa região aqui da interface, e o modelo de elementos finitos ele acaba suavizando essa descontinuidade, enquanto que o elemento de contornos ele representa bem fielmente a descontinuidade nessa região. Nós podemos observar também aqui os deslocamentos do contorno externo do IGABEN e do ANSYS, onde a gente pode ver uma diferença máxima de 0,7% e uma convergência bem legal para esses resultados. Aqui, para observar os resultados ao longo do tempo, a gente tem que selecionar alguns pontos da estrutura para que eu possa ver esse formato de gráfico. Então, aqui eu vou ter os pontos P1, P2, P3 sobre a fibra, e o ponto P4 aqui sobre o domínio 1, que não está sobre nenhuma fibra. Aqui a gente pode observar primeiro a esforço e deformação plástica sobre o ponto P1 e sobre o ponto P2. Interessante de se observar aqui. Nós podemos ver aqui um comportamento de hardening da fibra. O que acontece? No início da análise, como a resposta do domínio é de Kelvin, ela não transmite todo o esforço para a fibra, ela vai transmitir de forma assintótica. Então, o esforço da fibra ele vai crescer de forma assintótica, primeiro na região elástica, até que ele vai chegar no ponto onde começa a plasticidade. Quando começa a plasticidade, vai ter evolução da deformação plástica e vai mudar aqui o módulo, porque não vai mais estar agindo o módulo elástico, vai estar agindo o módulo elastoplástico. E muda a inclinação da evolução do esforço normal axial. Além disso, a gente pode observar também deslocamentos aqui sobre o ponto P3 e o ponto P4, deslocamentos em X, Y e Z, e a gente pode observar aqui que nós temos, de novo, a resposta assintótica, como é característica de Kelvin-Voigt, sem resposta instantânea, e aqui a gente pode ver que a gente tem, em ambos os casos, uma conversão muito boa dos resultados do nosso modelo com o ANSYS. Seguimos, então, para o penúltimo capítulo desse trabalho, que é basicamente a fratura coesiva.
Nesse cenário, nós estamos tratando de materiais quase frágeis, ou seja, os quase brittle materials. Isso porque, para materiais quase frágeis, existe a presença da zona de processos inelásticos na ponta da fissura, que ela não pode ser desconsiderada. Imagine o seguinte, quando a gente tem a fratura de um vidro, que é um material que não é quase frágil, essa fratura ela acontece de forma instantânea. Basicamente, não tem dissipação de forma inelástica. Porém, se a gente tem uma fratura de um metal dúctil, ele não vai quebrar da mesma forma que o vidro. Ele vai ter uma dissipação de energia inelástica, que é representada aqui pela zona de processos inelásticos, ou a FPZ. Assim, como que a gente consegue modelar isso nos nossos elementos de contorno? Basicamente, a gente vai utilizar a estratégia da fissura coesiva, que vai representar essa zona de processos inelásticos, que é posicionada logo à frente à ponta da fissura real. E assim, nós vamos representar essa dissipação inelástica, de forma que a nossa lei coesiva, ela vai representar aqui a energia de fratura em função da força coesiva e do COD. Ou seja, sobre a fissura fictícia, existem essas forças coesivas que tendem a fechar a fissura, que representam aqui a dissipação de energia inelástica. Aqui, uma observação muito importante. Nós desconsideramos aqui essas forças coesivas nas direções tangenciais. A gente só considera nessa direção radial à fissura, já que nós podemos considerar que a propagação em modo 1, ela é preponderante, ou seja, forças na direção axial à fissura aqui, a gente pode desconsiderar porque o efeito delas é bem pequeno. Beleza. E aí, como que a gente escreve, então, esse modelo não linear? Basicamente, ele vai ser governado pela lei coesiva. A lei coesiva que é o que vai relacionar, então, aquela força coesiva com o COD, ou a abertura de fissura. Nós consideramos a primeira lei coesiva, que é uma lei linear. Nós temos também a lei bilinear, ou ainda a lei exponencial. Nesse ponto, a gente consegue perceber que cada lei é representada por equações diferentes, e a escolha de qual lei que a gente deve utilizar para o nosso problema, ela vai vir mais dependente do material e da convergência dos resultados em relação ao experimental que você tiver. Beleza. Então, o problema fica sendo o seguinte: como que eu considero, então, aquelas forças e aquelas forças coesivas na minha formulação de contorno tridimensional? Basicamente, eu vou utilizar aqui a forma singular da equação de contorno, de forma que a fissura ela seja considerada sobre as interfaces. Então, eu vou escrever aqui como se fosse a técnica de sub-regiões, só que tendo as faces positivas e negativas aqui da fissura. Dessa forma, assim, essa equação fica sendo a predição elástica, já que aqui eu estou considerando que não há nenhuma abertura de fissura, não há nenhum COD, e eu estou aplicando aqui o carregamento externo em passo de carga. Fazendo, então, a predição elástica, ou a faixa de tentativa elástica, a gente pode, então, aplicar a lei coesiva, tendo calculado o COD dessa predição elástica, a gente pode, então, calcular a lei coesiva com esse COD e encontrar quais são as forças desbalanceadas. O próximo passo, então, como vocês já viram nos exemplos anteriores, é a gente fazer a reaplicação dessas forças desbalanceadas no problema, para a fase de correção. Aqui nós temos um problema um pouquinho mais complicado do que no problema lagrangiano, já que no lagrangiano, os nossos pontos de colocação eles são coincidentes com os nós, e eles têm característica física nas suas grandezas. Já para as nossas NURBS, nós temos aqui nas incógnitas, ela não tem característica física. As incógnitas são o T-chapéu e o U-chapéu. Basicamente, elas são parâmetros das NURBS. Como que eu posso fazer essa reaplicação, então? Basicamente, o que eu tenho que pegar é pegar aquela equação que interpola a NURBS e inverter ela, de forma que, em vez de encontrar os tractions, eu vou aplicar os tractions e encontrar quais são os T-chapéus. E aqui tem um outro ponto, uma outra característica, uma outra peculiaridade bastante importante. A NURBS, ela pode, eventualmente, ter uma característica de suporte global. Ou seja, pode acontecer que eu vá aplicar apenas uma força desbalanceada aqui, que eu calculei no ponto de colocação, porém, ela vai fazer com que eu tenha asteriscos desbalanceados na NURBS inteira. Isso faz com que o processo de conversão ele fique bastante complicado. E como que a gente faz para contornar esse problema? A gente usa NURBS com suporte local. São NURBS que os knot vectors têm multiplicidade P+1. Ou seja, numa NURBS de grau 1, eu vou ter que fazer um knot vector que ele repete, por exemplo, ponto 2, ponto 2. Dessa forma, cada um dos knot spans, à esquerda e à direita desse knot vector, vai ter o chamado suporte local. Isso garante que, ao reaplicar uma força desbalanceada dentro desses knot span, a gente só vai encontrar T-chapéu desbalanceados nos pontos de controle desse knot span, não em todos os outros knot spans da NURBS. Isso faz com que o processo de conversão fique mais suave e fique mais fácil de resolver o problema. Já que nas NURBS, por exemplo, a gente tem a vantagem de poder utilizar uma NURBS só na interface inteira. E com essa abordagem, a gente não precisa quebrar essa NURBS em várias NURBS menorzinhas. Assim, então, abrindo mão dessa abordagem aqui para encontrar essas forças desbalanceadas, eu posso, então, reaplicar no sistema algébrico, fazendo a fase de correção.
Quando eu reaplico, obviamente, eu vou poder encontrar um COD diferente, que eu vou poder jogar na lei coesiva, e então iterar de forma novamente com um operador constante. Ou seja, eu faço essa iteração sem atualizar as matrizes do controle. Beleza. Vamos mostrar aqui, então, um exemplo de resultado de aplicação dessa formulação. Aqui nós temos um exemplo de inflexão em 3 pontos, onde nós temos um entalhe inicial na parte de baixo do corpo e um deslocamento aplicado na parte superior. Essas são as propriedades mecânicas do nosso exemplo. Essa é a malha que a gente utiliza. Aqui nós temos 500 pontos de colocação, onde foi verificada a convergência na porção linear da resposta. Aqui nós temos o carregamento aplicado, ele vai ser aplicado, então, em 24 passos de carga, com uma tolerância de 10 a menos 3 em força. Aqui, como referência desses resultados para validar a nossa formulação, nós temos o resultado experimental de Saleh ali abaixo. Beleza. Esses são os resultados obtidos, então, após a aplicação do processo não linear. Aqui nós podemos observar as fractions normalizadas em função do U aplicado. Aqui nós podemos ver que nós utilizamos as 3 diferentes leis coesivas, porém utilizando os mesmos parâmetros, e a gente percebe que a gente tem um fit muito bom da nossa lei linear com a resposta experimental. A gente tem um fit muito bom tanto na parte elástica, quanto aqui no pico, quanto no comportamento pós-pico. Isso quer dizer que a gente seleciona, então, a nossa lei linear como um best fit para representar o comportamento desse material. E aqui também é interessante observar o número de iterações para atingir convergência a cada load step. Aqui nós estamos comparando as 3 leis coesivas, a bilinear, a linear e a exponencial, e aqui o que é interessante. No começo da análise, onde nós temos poucos pontos com força desbalanceada, ou seja, pouco ponto de fissura coesiva avançando, nós temos um número menor de iterações para atingir convergência. Conforme o processo avança, esse número vai crescendo, já que nós vamos ter um número maior de forças desbalanceadas para reaplicar, e o processo iterativo do operador constante, ele vai precisar de um número maior de iterações para atingir convergência. E aqui, beleza. Então, vamos seguir para o próximo passo desse capítulo. Basicamente, o próximo passo é a gente incorporar a ação de taxas de carregamento no nosso problema de fissura coesiva. Basicamente, aqui a gente está novamente tratando de problemas dependentes do tempo. Para problemas dependentes do tempo, ou seja, para problemas onde o nosso material tem comportamento viscoelástico, quando existe a presença de uma fissura, a gente pode assumir que o comportamento viscoelástico da parte elástica do corpo, ou seja, da parte que não é da fissura, ela é pouco significante em relação ao comportamento viscoelástico da fissura. Ou seja, o comportamento viscoelástico da fissura ele vai ser preponderante em relação às outras não linearidades do corpo. E aqui a gente consegue observar, por exemplo, que quanto maior a taxa de carregamento, essa fissura vai se comportar de uma forma cada vez mais rígida, vai tender a se comportar de uma forma cada vez mais rígida. De forma que nós temos, então, aqui um modelo viscoelástico, um modelo coesivo, que ele vai ser corrigido aqui pela taxa de abertura do COD, sendo que essa correção ela vai ser feita por meio de uma parametrização que tem origem empírica. Ou seja, eu vou ter 2 funções aqui, o psi de COD ponto e o g de COD ponto, que elas vão ser dependentes aqui da taxa de abertura do COD e ainda de alguns parâmetros, como, por exemplo, COD0, NW e N. E aí, como que eu faço para incorporar essa parametrização aqui da minha lei coesiva viscoelástica na minha formulação de elementos de contorno? Basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer é atualizar a lei coesiva, eu não preciso mudar a formulação do contorno. Então, eu vou obter aqui, introduzindo aquelas parametrizações dentro da lei coesiva, eu vou obter aqui essa lei coesiva linear atualizada, a lei coesiva bilinear atualizada e a lei coesiva exponencial atualizada. Perceba aqui que a lei coesiva depende, além dos parâmetros iniciais, depende agora também dos parâmetros da fissura coesiva. Assim, nós podemos voltar a analisar aquele mesmo exemplo aquele mesmo exemplo anterior, de forma que a gente vai considerar diferentes taxas de carregamento. Essas são as propriedades mecânicas. Note agora que nós temos propriedades a mais, como CODW e N, que são as propriedades viscoelásticas da fissura. E nós temos uma malha um pouquinho diferente, que foi de novo verificada a convergência da solução na porção linear. Aqui é interessante que nós não temos os mesmos parâmetros do exemplo anterior, já que a nossa resposta experimental de referência ela é uma resposta de um outro trabalho. Aqui nós temos um carregamento aplicado de 0,35 centímetros, ele é resolvido em 30 passos de carga, novamente com tolerância de 10 a menos 3 em força, e nós consideramos aqui diferentes taxas de carregamento, 8 a 10 a menos 4, 8 a 10 a menos 3 e 8 a 10 a menos 2. Como eu falei, nós temos uma referência de resultados experimentais, que não é a mesma do exemplo anterior, é o trabalho de Santos, de 2020. Então, vamos lá aos resultados obtidos aqui. Nesse caso, o nosso trabalho de referência experimental, ele nos dá uma faixa de resposta.
E nós podemos comparar essa faixa de resposta experimental com o nosso modelo, utilizando as leis bilinear, linear e exponencial atualizadas para conter o comportamento viscoelástico, o comportamento viscoso da fissura. E nós podemos observar que, dessa vez, o melhor fit ele está sendo com a lei bilinear. Nós podemos observar que nós temos um fit muito bom em relação ao comportamento pós-pico aqui, principalmente. Assim, nós podemos, então, analisar quais são os comportamentos quando a gente utiliza diferentes taxas de carregamento. Sendo que aqui eu utilizei o 810 a menos 4, nós podemos ver o 810 a menos 3, o 810 a menos 2, e nós podemos ver aqui a comparação de todos eles. Nós podemos perceber que, para todos os casos, a gente tem um fit muito bom, tanto em pico quanto em comportamento pós-pico, e aqui o interessante, quando nós comparamos um com o outro, nós conseguimos ver realmente aquele comportamento de quanto mais rápido eu aplico a taxa de carregamento, a fissura tem uma resposta que ela tende a ser mais rígida. Beleza? Seguimos, então, para o último capítulo dessa apresentação. O último capítulo é o capítulo de adaptatividade. Na adaptatividade, nós estamos tentando, basicamente, resolver um problema que ele tem mais um ponto de vista numérico do que mecânico. Basicamente, a gente está tentando responder a pergunta: qual que é o refinamento ideal dessa malha para que eu obtenha uma convergência de resultados, sem que eu tenha que refinar desnecessariamente nas regiões que não preciso? Para resolver esse problema, a gente precisa estimar um erro. De forma a estimar esse erro, a gente vai conseguir avaliar. Nas regiões que o erro for maior, a gente vai ter que refinar mais. Nas regiões que o erro for menor, a gente vai ter que refinar menos. Então, nós poderíamos pegar esse erro como sendo um erro com uma comparação com a resposta analítica. Só que isso faz com que a abordagem fique bastante limitada. Então, o que a gente faz aqui é pegar estratégias de erro a posteriori. São estratégias de erro que a gente não precisa da resposta analítica. Dessa forma, como que a gente vai estimar esse erro sem saber a resposta exata do problema? Existe aqui uma abordagem proposta aqui por Paulino e por Liang em 96 e em 99, onde nós vamos comparar as respostas das equações integral em deslocamentos e das equações integrais em tractions. Ou seja, a gente vai resolver o sistema duas vezes, utilizando todas as equações como displacements e depois utilizando todas as equações como tractions. A gente vai ver aqui que as incógnitas são as mesmas, mas as matrizes vão ser diferentes, porque elas advêm de soluções fundamentais diferentes. Obviamente, como as matrizes são diferentes, essa resposta vai ter uma diferença. Ela não vai ser exatamente idêntica. Porém, é provado que, quanto menor for a diferença entre essa resposta, mais exato está a resposta que a gente obteve. Ou seja, o nosso estimador de erro aqui, ele é basicamente a diferença entre a resposta do problema com a equação displacements, que eu chamo aqui de problema singular, e do problema com a equação interactions, que eu chamo aqui de problema hipersingular, devido aqui à ordem de singularidade das soluções fundamentais. Assim, eu consigo, então, esse estimador de erro. Esse estimador de erro aqui, ele tem uma limitação, que ela é uma limitação que ela é bem importante. Já que eu simplesmente faço a diferença entre as respostas do meu problema de contorno, isso quer dizer que, nas regiões onde eu aplicar tractions, esse erro vai estar calculado em displacements. Na região onde eu aplicar displacement, esse erro vai estar calculado em traction. Ou seja, quando eu computar um erro global, ele vai ser um erro que vai estar advindo de fontes diferentes. E isso faz com que, algumas vezes, esses erros eles fiquem não compatíveis entre si. Eles fiquem com ordens de magnitude muito diferentes. Então, para poder sair dessa limitação, a gente tem nesse trabalho a proposição de um novo modelo de estimador de erro, que é um modelo aqui que foi denominado um estimador hipersingular baseado em strengths. Basicamente, o que eu faço aqui nesse estimador? Em vez de só subtrair as soluções uma da outra, eu vou calcular tractions em todo o contorno da estrutura, com base na solução singular e com base na solução hipersingular. A diferença entre essas tractions calculadas, na verdade, essas deformações calculadas aqui, vai ser, então, o meu estimador de erro. E aqui nós temos qual que é a formulação para encontrar quais que são deformações e tractions no contorno, baseado nas soluções que eu obtive da singular e da hipersingular. Beleza. Tendo, então, o nosso estimador de erro a posteriori definido, a gente vai fazer o que com esse estimador? A gente vai propor um esquema adaptativo. O esquema adaptativo que ele vai dizer onde refinar, baseado no estimador de erro que a gente encontrou. Basicamente, então, o que a gente faz aqui é fazer um splitting do erro, entre o erro onde ele é calculado em displacements e o erro onde ele é calculado em tractions. Basicamente, esse splitting aqui é muito importante para que a abordagem hipersingular do Paulino funcione. Então, daí a gente vai ter, por exemplo, a gente vai poder calcular quais são as normas L2 do erro, tanto local quanto global, tanto em displacements quanto em tractions. Com essas normas aqui, eu vou poder utilizar elas para aplicar nas condições de otimalidade local e otimalidade global. Isso vai permitir, então, me definir aqui um erro global, onde eu vou somar o erro em displacements para regiões onde eu tenho displacements e o erro em tractions para regiões onde eu tenho tractions desconhecidos.
Assim, a Zenkiewicz propôs lá em 87 um parâmetro de refinamento, que ele vai utilizar essas condições de optimalidade e vai propor um parâmetro aqui, que vai definir qual que tem que ser a sua subdivisão na iteração seguinte, para que ambos os parâmetros sejam otimizados ao mesmo tempo. E, basicamente, então, o que essa estratégia do Zenkiewicz vai nos dar, vai ser esse psi, que vai dar origem, então, aqui, qual que é o H, que é, basicamente, qual que é o tamanho médio do elemento naquela região que eu preciso obter na iteração seguinte para que eu atinja a convergência. E aqui, nesse ponto, nós temos outro desafio também, que é como aplicar isso à nossa formulação isogeométrica, ou seja, como fazer esse refinamento com base nesse parâmetro do Zenkiewicz aqui nas superfícies NURBS. Basicamente, para isso, a gente escolheu utilizar o processo de knot insertion. No processo de knot insertion, a gente vai inserir um knot dentro do vetor de knots que define a NURB, que pode ser na direção psi ou na direção eta. Então, a gente vai definir coordenadas aqui, que são basicamente a coordenada do ponto de controle multiplicado pelo seu peso, e a gente vai atualizar essas coordenadas de forma desse parâmetro alfa, que ele vai depender aqui, quando eu tiver no knot span que contém aquele meu knot que eu quero inserir, ele vai atualizar a coordenada, e assim eu vou poder encontrar quais são os pontos de controle e quais são os pesos atualizados após a inserção desse novo knot. Aqui um exemplo ilustrativo para ficar mais simples de entender. Imagine que nós temos essa NURBS aqui, e perceba que nós temos 4 pontos de controle nessa direção, e 4 pontos de controle nessa direção. O que acontece aqui, quando eu inserir um knot nessa direção aqui, na direção psi, por exemplo, é que em vez de ter 4, eu vou ter 5 pontos de controle nessa direção, e eu ainda vou ter 4 na outra. O que acontece é que esse 5º ponto de controle, ele vai se repetir para todas as outras linhas de pontos de controle da outra direção. O mesmo acontece se eu inserir na direção contrária, ou seja, aqui eu inseri, agora eu tenho 5 pontos de controle aqui eu volto a ter 4. Essa figura é uma figura muito emblemática aqui para o nosso trabalho, porque a gente consegue identificar o seguinte: a gente não consegue fazer um refino verdadeiramente local da NURBS, porque quando eu insiro esse knot aqui, perceba que eu insiro vários pontos de controle, e eu não consigo refinar, por exemplo, só essa região da quina aqui. Isso quer dizer que, no nosso processo adaptativo, o nosso refino da NURBS, ele vai ser uniforme dentro de cada NURBS. Ou seja, eu vou calcular o erro e integrar ele sobre toda a superfície da NURB, e eu vou encontrar qual que é a subdivisão ideal nessa superfície inteira, e não dentro de cada knot span. Beleza. E aí, por fim, a última parte da formulação seria como inserir a formulação reforçada, ou seja, como eu considero o acoplamento com reforço para calcular a adaptatividade. Nesse caso, qual que é o nosso desafio aqui? No nosso estimador de erro no contorno, a gente compara 2 soluções diferentes. A solução com a equação integral em displacement, que é a solução singular, e a solução com a equação integral em tractions, que é a solução hipersingular. Porém, nós não temos essas 2 soluções quando a gente fala do MEC1D, já que se eu derivar a solução fundamental do MEC1D, eu não vou obter mais uma equação. E o que eu faço, então, para contornar esse problema? Basicamente, eu escrevo aqui o sistema singular, onde eu uso as equações singulares no contorno, e o sistema hipersingular, onde eu uso as equações hipersingulares no contorno. E como que eu vou diferenciar a equação do MEC1D aqui? Basicamente, eu vou utilizar a formulação de MEC1D no sistema singular, e eu vou utilizar a equação de elementos finitos de treliça no sistema hipersingular. Isso vai me fazer com que eu tenha uma equação alternativa que responda ao problema da fibra, só que é com equações com matrizes diferentes. E dessa forma aqui, assim que fica sendo calculado as matrizes K e as matrizes G, os elementos de treliça de elementos finitos, e quando eu faço essa estratégia, toda aquela estratégia adaptativa que eu mostrei no slide anterior, ela pode ser aplicada, já que eu tenho as 2 soluções, singular e a solução hipersingular, ou seja, eu posso calcular strengths, tanto no contorno quanto nas fibras, eu posso ver o estimador de erro, eu posso calcular os parâmetros de refinamento, tanto no contorno quanto nas fibras, e refinar contorno e fibras. E aqui, no caso, refinar as fibras acaba sendo um pouco mais simples do que refinar o contorno, já que as fibras elas não são isogeométricas, então eu posso simplesmente inserir pontos dentro delas. Beleza. Aqui eu vou mostrar 2 exemplos de adaptatividade. O primeiro deles é a convergência dessa estrutura tridimensional, que é um quarto de cilindro, onde ela vai ser reforçada aqui por 6 fibras internas, e tem uma característica aqui de uma geometria circular. Essas são as propriedades do domínio, e essas são as propriedades da fibra. Nesse primeiro exemplo aqui, esse é a geometria do contorno, e essas são as geometrias da fibra. A geometria do contorno ela é escrita com NURBS, com um número mínimo de knot spans, porém ainda utilizando o grau 2.
Já a fibra, ela é construída por 4 elementos de Mac1D para definir cada uma das fibras. Aqui, nós precisamos utilizar um número de elementos um pouco maior, a gente poderia utilizar um só, já que a geometria da fibra ela é definida pela malha inicial. E como a minha malha de fibras ela não tem uma característica isogeométrica, ela não consegue representar perfeitamente uma circunferência com um elemento só. Então, a gente utilizou 4 elementos quadráticos aqui. Esses são os parâmetros de adaptatividade. Os parâmetros de adaptatividade, eles são basicamente qual que é o erro target que eu quero aqui. Nas faces onde displacement é desconhecido, nas faces onde traction é desconhecido e nas fibras. E aqui nós temos parâmetros diferentes para quando a gente vai utilizar o estimador de erro baseado em displacements, que é o estimador hipersingular tradicional, proposto pelo Paulino, e o nosso estimador, que eu chamei de estimador baseado em strengths, que é o estimador com o nosso, que é o processo com o nosso estimador proposto nesse trabalho. Beleza. Esses ficam sendo aqui os resultados de convergência do nosso erro global na nossa malha, quando a gente utiliza o nosso estimador baseado em strengths e quando a gente utiliza o nosso estimador baseado em displacements. Aqui tem uma coisa bem interessante, a gente consegue observar a convergência do estimador baseado em strengths e uma convergência bem melhor do que um refino globalmente homogêneo nessa malha. Porém, no nosso estimador baseado em displacements, a gente consegue observar uma divergência do processo. E vamos tentar entender por que esse processo diverge e esse não. O que acontece aqui no gráfico de baixo, eu vou mostrar aqui a convergência de cada uma das porções de erro. Ou seja, a porção de erro nas superfícies onde traction é desconhecido, a porção de erro na superfície onde displacement é desconhecido, e a porção de erro na fibra, que é o ER. Aqui a gente consegue observar o quê? Quando o nosso estimador é baseado em strengths, as 3 porções de erro, elas têm magnitudes muito semelhantes. Ou seja, o processo ele consegue saber exatamente onde refinar mais, baseado na comparação desses erros entre si. Já quando eu tenho o meu erro baseado em displacement, o que vai acontecer aqui? O meu erro na região onde traction é desconhecido, ele vai ser sempre muito preponderante em relação a todos os outros erros. Isso vai fazer com que o meu processo, ele subdivida muito essas NURBs aqui, que tem onde traction é desconhecido, e ele não subdivida o suficiente nas demais NURBs. Isso vai fazer com que o nosso processo não atinja a convergência. Assim, a gente pode ver aqui o que acontece no final da análise. Quais são as malhas obtidas aqui? Com um reforço homogêneo, que eu chamo aqui de M3, um reforço globalmente, aliás, um refino globalmente homogêneo. Esse aqui seria o nosso refino adaptativo com o nosso erro em strengths, e aqui o refino adaptativo com o nosso erro em displacements. E veja só o que acontece aqui. Realmente, essas faces aqui onde traction são desconhecidas, elas vão ser refinadas muito mais do que as faces laterais, que são faces onde displacements são desconhecidos, enquanto que aqui a gente vai ter um refino muito mais adequado para conseguir encontrar a resposta exata desse problema. E aqui a gente consegue observar quais são as malhas finais de reforços quando eu tenho um refino homogêneo, quando eu tenho o meu erro baseado em displacements e o erro baseado em strengths. E aqui uma coisa muito interessante que o nosso algoritmo foi capaz de perceber. A gente sabe, pela literatura já, que as respostas desses acoplamentos, no caso tridimensional, tem oscilações muito fortes no resultado de esforços aqui nas extremidades da fibra, porque é uma extremidade de muita descontinuidade. E o nosso algoritmo ele foi capaz de prever que essas regiões são regiões críticas, e ele foi capaz de refinar a fibra muito mais aqui próximo às extremidades do que no centro da fibra. Assim, como a gente pode observar aqui, a gente vai ter uma amortização aqui dessas oscilações características observadas na fibra, onde a gente vê aqui que as menores oscilações são aqui na malha M1, que a malha M1 é a malha adaptativa com erro baseado em strengths. Além disso, a gente pode observar aqui quais são a resposta em tractions naquela face S1, que é a face onde tractions é desconhecidas. E o que a gente pode observar? A malha M2, apesar de ela ter refinado muito mais essa região, a resposta dela não ficou muito exata em comparação com a nossa malha de referência. Enquanto que a malha M1, que é a malha com o erro proposto, ela, apesar de ter refinado menos essa região, mas ela refinou mais as outras regiões adjacentes, tem uma resposta melhor em comparação aqui com a nossa referência. Beleza. Por fim, a gente pode chegar, então, no último exemplo de aplicação aqui da adaptatividade, onde eu vou fazer aqui o refino adaptativo daquela estrutura que eu prestei no capítulo 3, ou seja, com uma fissura de lado e 2 fibras que cruzam a fissura. Aqui, essas são as propriedades das fibras, propriedades do domínio. Aqui, essas são as malhas iniciais. Nesse exemplo aqui, eu proponho 2 malhas iniciais, onde eu chamo de malha A e malha B, sendo que a diferença é que na malha A, todas as NURBs são biquadráticas, na malha B, as NURBs aqui da face da fissura são de grau 4. E a malha inicial das fibras, ela é a mesma para os modelos A e B. Aqui eu vou utilizar somente o erro baseado em strengths, que é o erro que a gente já verificou que é mais robusto, tem uma resposta melhor nos exemplos anteriores, e esses são os parâmetros que eu estou tentando atingir de convergência. Beleza.
Essa aqui fica sendo a resposta de convergência. Quando eu comparo o processo adaptativo com um refino globalmente homogêneo, que é o azulzinho aqui, a gente consegue observar que tanto para a malha A quanto para a malha B, a gente tem uma convergência que é bem melhor do que o refino uniformemente, o refino globalmente uniforme. E aqui essas são as malhas finais aqui, obtidas aqui pelo modelo A, com o refino adaptativo, pelo modelo B, aqui pelo modelo A e pelo modelo B, com o refino homogêneo. E aqui nós podemos observar quais são as malhas finais aqui dos elementos de fibra. E aqui, de novo, outra característica muito interessante do algoritmo. A gente sabe que tem uma região de concentração de tensão aqui próximo da fissura, já que é uma região de descontinuidade. Então, o modelo foi capaz de refinar muito mais essa região em relação às outras regiões da fibra, fazendo com que eu tenha uma amortização aqui daquelas oscilações próximas das regiões de descontinuidade. Além disso, a gente consegue observar aqui qual que é a deformada das faces da fissura com os nossos modelos A e B. E aqui é onde a gente entende por que eu propus modelo A e modelo B. O modelo A é o modelo onde todas as NURBS são biquadráticas. E a gente pode ver, esse aqui é o resultado com refino adaptativo, e esse é o resultado com refino homogêneo, com refino globalmente homogêneo. Em ambos os resultados, a gente consegue ver que ele acaba criando esses dois morrinhos aqui. Ele não tem uma resposta axialmente uniforme em torno da região da fibra. Isso por quê? Porque aqui eu tenho uma região de um comportamento mecânico muito complexo, enquanto que a nossa NURB de grau 2 não foi capaz de representar esse comportamento de uma forma muito adequada. Já no modelo B, onde eu tenho aqui a minha NURBS de grau 4, tanto no refino adaptativo quanto no refino homogêneo, a gente consegue ver que aqueles morrinhos eles têm uma forma circular concêntrica em torno da fibra, como se fosse um pequeno vulcãozinho, que é o comportamento esperado que a gente quer dessa região, porque a fibra está segurando aqui essa abertura da fissura, então a gente espera que a região próxima da fibra aqui, de forma axial, tenha esse morrinho que seja uma abertura de fissura menor do que as outras regiões. E aqui, tanto no modelo com refinamento adaptativo, quanto no modelo com refinamento globalmente homogêneo, a gente foi capaz de captar esse comportamento mecânico bem complexo e bem interessante. Beleza. Com isso, então, a gente chega ao fim aqui de todas as apresentações de formulações e exemplos dessa tese. Aqui eu convido vocês a olharem outros exemplos que tem no texto da tese. Nós temos outros exemplos muito interessantes, muito legais, que acabaram ficando de fora da apresentação, para que a apresentação não ficasse infinita aqui. Nós temos, por exemplo, exemplos de geometria tridimensional complexa, bastante complexa, onde a gente tem comportamento dependente do tempo. A gente tem fissuras em meio infinito. A gente tem exemplos de refinamento de modelos tridimensionais não homogêneos. A gente tem exemplo aqui de fibras aleatórias dispersas sobre os domínios. Alguns desses exemplos foram muito importantes para alguns artigos publicados. Então, são exemplos bastante interessantes de ver, só que eles tiveram que ficar de fora da apresentação devido ao tempo. Chegando, então, para fechar essa apresentação, às conclusões finais. Na primeira slide aqui, eu gostaria de trazer alguns highlights e quais foram os pontos de inovação em cada um dos capítulos aqui. Basicamente, no capítulo 3, onde ele apresenta aqui o acoplamento MEC-MEC1D para domínios tridimensionais. Isso foi uma inovação, tanto no Lagrangiano quanto no isogeométrico. O Connection Element tridimensional também foi uma inovação. E aqui, o MEC dual aplicado ao acoplamento MEC-MEC1D, quando eu tenho fibras passando por face de fissura, também foi um highlight desse capítulo. No quarto capítulo, a gente tem as formulações não lineares aqui. Nós desenvolvemos aqui a elastoplasticidade e o escorregamento de fibras utilizando o método secante, ou seja, o operador constante. A gente conseguiu rodar aqui o pull-out modeling, que seria aquele exemplo onde a gente tem a extração da fibra. E aqui, todas essas formulações não lineares acopladas ao modelo geométrico, elas também são inovações apresentadas nesse capítulo. Já no capítulo 5, nós apresentamos aqui as formulações viscoelásticas reforçadas e não reforçadas, utilizando Kelvin Voigt e Boltzmann. Nós apresentamos aqui a elastoplasticidade acoplada a essa formulação viscoelástica, o que foi também uma inovação desse capítulo. E nós conseguimos observar aqui como highlights, nós conseguimos modelar modelos tridimensionais bastante complexos, que representam problemas reais de engenharia, e nós conseguimos observar comportamentos mecânicos muito interessantes, como relaxation e stiffening. No capítulo 6, então, onde nós apresentamos a fissura coesiva, a gente implementou a fissura coesiva para o ligamento tridimensional com operador constante. Essa abordagem viscosa, da fissura coesiva viscosa para o ligamento tridimensional também é um highlight desse capítulo, e aqui nós conseguimos resultados com uma acurácia muito boa, todos comparando com resultados experimentais. O capítulo 7, nós tivemos aqui como inovação a proposição desse novo estimador de erro baseado em strengths, a estratégia adaptativa para o ligamento tridimensional também foi uma inovação, utilizando o Knot Insertion, e a abordagem para refino adaptativo de modelos reforçados de ligamento também foi uma inovação desse capítulo. Assim, como conclusão aqui, eu
eu chego a dizer que os objetivos iniciais eles foram concluídos com sucesso, foram atingidos com sucesso. Além dos objetivos iniciais, nós também podemos ser capazes de observar algumas oportunidades para desenvolver coisas novas durante o trabalho, que foi o caso da atividade, que não era o objetivo inicial e acabou virando depois que a gente viu uma grande oportunidade nessa área. Nós conseguimos fazer várias contribuições nesse campo de modelos geométricos tridimensionais, principalmente reforçados. E nós conseguimos publicar 3 papers em revistas internacionais. Nós conseguimos publicar também vários trabalhos em congressos, foram publicados. E aqui também eu coloco como destaque, nós conseguimos uma contribuição muito legal aqui para o grupo de pesquisa, conseguindo uma transferência de conhecimento muito bom, de forma que a gente tem um código unificado com toda a documentação, que todos os alunos que vêm depois de mim podem utilizar esse código e utilizar as minhas funções para ter como base novos desenvolvimentos. Aqui eu deixo algumas recomendações rápidas de trabalhos futuros. Algumas delas são bem diretas, como, por exemplo, aqui uma oportunidade de trabalho futuro seria você melhorar a modelagem da fibra para que ela pudesse representar comportamentos mecânicos diferentes. Ela poderia ser uma fibra, por exemplo. Implementar o operador tangente para estratégias não lineares para que tenha uma convergência melhor, mais rápida. Aqui nós temos um desafio muito grande, porque o operador tangente ele converte com menos iterações, porém atualizar matrizes do contorno e inverter matrizes a toda iteração é uma coisa muito pesada no contorno. Então, computacionalmente, o operador constante, ele muitas vezes acaba sendo mais vantajoso. Então, aqui é um desafio muito grande. Nós poderíamos também, como uma extensão direta desse trabalho, aplicar o modelo de fissura viscocoesiva para domínios reforçados. Aqui nós temos esses dois últimos pontos, são pontos de muito interesse na pesquisa de uma forma global, que seria aqui a propagação de fissuras no isogeométrico tridimensional que não seja sobre interfaces, ou seja, a propagação real, onde eu uso o MEC dual e eu consigo modelar a propagação sem ter um caminho inicial definido pela malha de interface. E também aqui a consideração do refino local de NURBS na estratégia adaptativa, que também foi uma limitação da abordagem que a gente utilizou, já que a gente só refinava nossas NURBS de forma uniforme dentro da NURB. Aqui a gente sabe que fazer um refino realmente local dentro da NURB seria muito mais vantajoso, porque assim eu conseguiria aproveitar muito melhor a informação que o estimador de erro me dá. Porém, aqui eu tenho também um grande desafio, já que esses refinos locais de NURB eles são bastante complexos. Muitas vezes eles necessitam que você mude a estruturação da NURB, se você use, por exemplo, NURBs hierárquicas ou T-splines, que a gente não utilizou nesse trabalho. Então, aqui nós temos grandes desafios na área. E, assim, interessante falar que esse trabalho ele pode ser uma boa referência para qualquer pessoa que for desenvolver qualquer um desses trabalhos. Gostaria de fazer um agradecimento final aqui à FAPESP, ao Departamento de Estruturas, à ESC e USP pelo financiamento desse projeto, ao professor Edson por toda a ajuda durante essa caminhada e a todos os membros da banca pela presença e paciência. Muito obrigado, Antônio, pela sua apresentação. A gente passa agora para a fase de arguição. Quero, de novo, agradecer os membros da banca pela participação e pela presença.